acordar e estar desperto nessa vida é para poucos. É para poucos. Não exige lá muita inteligência, muito estudo, muito esforço no sentido intelectual. Para acordar não é preciso muito disso. Os mecanismos racionais não ajudam muito no despertar, atrapalham mais do que auxiliam. O despertar é um processo interior que se dá de dentro para fora, através da intuição. Despertar é ouvir a intuição, fazer o que ela determina, seguir o caminho, seguindo suas orientações. E isso é para poucos, porque exige um desprendimento, exige uma leveza, uma sutileza, uma sensibilidade. Infelizmente, a maior parte da humanidade é muito presa às suas crenças, às suas ideologias, aos seus partidarismos, ao consumismo, ao progresso material, às vantagens da zona de conforto. A maior parte da humanidade está presa a isso, às garantias da vida, que na verdade não garantem nada. É preciso deixar isso claro. O que as ditas garantias da vida garantem? Apenas uma vida infeliz, presa, amarrada, pesada, bitolada, que não conduz a lugar algum? É isso que as pessoas ganham com as suas vidas presas, limitadas, materialistas e condicionadas. Então, a mente, esse excesso de mente, condiciona o ser humano, não lhe permitindo enxergar para além da mente. A mente é aquilo que denominamos de ego. É um eu ilusório, é o falso eu, é aquele eu que é forjado pela vida social, pela cultura, pelas religiões, pela política, pelas ideologias, pelos modismos. Desde pequeno, o ser humano vai absorvendo tendências, influências, informações e vai se formando um falso eu aqui na mente, que soterra o verdadeiro eu, que o empurra para o lado, que o sufoca. Então as pessoas estão hoje sufocadas pelo falso eu, pelo ego mental, que é programado pela vida social, que é programado pelo meio externo, para que as pessoas não se libertem. Então existe uma programação social, existe uma programação cultural que afasta as pessoas de si mesmas, que torna as pessoas cegas, limitadas, insensíveis para o principal. Nós temos que ser mais sensíveis, não no sentido das fraquezas emocionais do politicamente correto. Não é nada disso. O ser humano seguir essa fraqueza emocional faz com que ele se torne realmente um perdido, um fraco, um mole, um fracalhão, uma Maria mole que não suporta nada. O ser humano vira um mimado quando ele segue esse joguete emocional, que na verdade é administrado pela própria mente, porque a mente, agindo sobre a sensibilidade corporal, faz surgir as falsas emoções. Então é preciso discernir as falsas emoções das verdadeiras, ou discernir as verdadeiras das falsas. As verdadeiras emoções são constituídas pela intuição, que não tem nada a ver com os sentimentalismos politicamente corretos, com os vícios,
com as fraquezas, a intuição simplesmente é. Ela não é essa fraqueza emocional e nem esse excesso de mente que quer controlar e condicionar tudo. E a intuição o ser humano vai identificando e vai compreendendo ao longo da própria vida, vivendo e aprendendo, errando e acertando, porque o próprio erro faz parte da vida. Muitas coisas eu aprendi através dos meus erros. Os meus erros me deram grandes lições e eu fui despertando por meio dos erros também. E alguns erros são inevitáveis. São inevitáveis. Muitos erros, na verdade, nem são erros. É o caminho natural da vida. Essa mente perfeccionista, dogmática, pré-determinada e condicionada pelas religiões é que vê erros e pecados em tudo. E aí o ser humano se torna um medroso, tem medo de viver, não quer trilhar o seu caminho com medo de errar. Então, não podemos ter medo de coisa alguma. Precisamos apenas ouvir a nossa consciência interior, a nossa intuição, e não fazer aquilo que a intuição recusa, que a consciência interior apresenta uma aversão. Frente a determinadas coisas, sentimos uma aversão profunda, que chega a causar uma convulsão interior, uma convulsão anímica, um aperto no peito, uma recusa, um sentimento de recusa. Diante disso, precisamos sim estar alerta, precisamos estar alertas, em estado de vigilância, em estado de sintonia adequada, para que possamos escolher o melhor caminho. No demais, precisamos viver, precisamos arriscar, precisamos experimentar, porque através da nossa própria experimentação, do experimentar de si mesmo, é que identificamos cada vez melhor a intuição e o que ela quer nos dizer. Se o ser humano não viver, ele não se desenvolve. Se o ser humano ficar apenas aqui no cabeção, ele não chega a lugar algum, não consegue identificar o seu destino, não sabe e não descobre o que veio fazer aqui na vida terrena. E nós precisamos descobrir o que viemos fazer aqui. E como descobrimos isso? Com o cabeção, através do estudo, através desse excesso de informações? Não. Esvaziando um pouco a mente e deixando o espírito ser, porque é o espírito justamente que revela essas coisas. O espírito revela isso para o ser humano. Então a intuição aponta o caminho e a mente deve ser utilizada como um instrumento para que o ser humano possa chegar ao melhor lugar possível, para que ele possa trilhar o seu destino, para que ele possa ser ele mesmo, porque se ele não é ele próprio, como ele pode chegar a algum lugar se ele não é primeiramente? Então a maior parte das pessoas não é. A maior parte é constituída por sombras. Por sombras. Então, caros amigos, é isso. O caminho não é difícil. O caminho não é difícil. O ser humano é que tornou tudo difícil por causa desse excesso de mente, por causa dessa vida condicionada, por causa dessa vida dogmática, por causa dos dogmas, ou por causa da depravação, da libertinagem, que são os dois extremos.
As pessoas estão aí espremidas entre esses dois extremos. Essa programação religiosa, por um lado, e essa depravação emocional, essa depravação sensual, essa depravação cultural. São os dois extremos de uma sociedade desequilibrada que não está conseguindo encontrar o seu caminho, porque lhe falta a sensibilidade interior, a autêntica sensibilidade, que é a intuição, que sempre indica o caminho, quando é ela que está falando e não a fraqueza emocional. Então é preciso tomar cuidado para não confundir as coisas. E somente através das vivências e das experiências que o ser humano identifica realmente a sua intuição. Através da vida, através das experiências, sem medo de errar. Sem medo de errar. É preciso estar vigilante. É preciso estar vigilante, mas sem medo de errar. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!